E aí pessoal, beleza? Essa daqui é a segunda parte dos primeiros passos de como mexer no Shotcut. Se você não assistiu a primeira, eu vou deixar um card aqui para facilitar e você cair direto lá, beleza? E antes de começar o vídeo, vou pedir para vocês já darem aquele gostei e também se inscreverem no canal. Tem até esse botãozinho vermelho aí que é para facilitar para vocês. Já clica nele e não deixa de dar aquela força aqui pra gente, hein? E no final do vídeo, assistam até o final que eu vou deixar uma dica lá. É uma surpresa que não é de primeiros passos, hein? Já é uma dica bem, vamos dizer, até que avançada para você usar e que vai ser muito útil em diversos tipos de criações e edições de vídeo que você vai gostar. Agora chega de lero-lero e fica a dica no vídeo. Parte 2. Para quem não viu a primeira parte do vídeo, eu encerrei ele falando sobre como separar, como dar uma isolada do áudio daquele vídeo que você já tem. Então aqui eu vou seguir a partir dele e vamos lá. Primeiro, tem duas formas. Eu posso ou clicar com o botão direito em cima desse vídeo que eu tô mexendo, ou então desse bloco selecionado, tá vendo que ele tá em vermelho aqui? Ele tá selecionado. Se eu tivesse outros dele aqui, por exemplo, eu vou dar um Ctrl C nele e um Ctrl V aqui. Eu colo um outro igualzinho dele. Então, os comandos de Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl Z funcionam da mesma forma. Então, eu posso dar aqui um Ctrl, ó, tá vendo que eu tô selecionando? Então, conforme eu estiver mexendo em algum bloco, em algum vídeo específico, ele vai estar aqui selecionado em vermelho aqui em volta. Então, eu vou excluir esse daqui e vou mostrar o que eu queria aqui. Com o botão direito, vai em mais e eu posso separar o áudio dele. Olha o que acontece. Lembra que eu comentei lá da camada de áudio a mais aqui embaixo? Então, o áudio que estava embutido foi separado e colocado aqui embaixo. Então, agora eu posso deixar aqui mudo, ó. Eu vou dar um play. E não vai ter mais áudio nenhum. Ó, vou colocar aqui até mais para frente. Ele tem a wave aqui de som, mas não está sendo mostrado som nenhum, porque eu deixei ele no mudo aqui, né? E voltei o som. Para que serve isso? Eu posso editar esse som, colocar alguma coisa aqui no meio, por exemplo, como também vou dar um Ctrl Z e voltar esse áudio para dentro, ó, pronto. Eu dei um Ctrl Z e voltei o áudio para dentro do vídeo. Eu posso também, novamente, clicando nele, vindo em propriedades, não quero que esse bloco ou que esse vídeo tenha som, eu venho aqui em áudio, que é propriedades, que eu cliquei, né? Ou aqui propriedades, ou aqui em cima já tem essas caixinhas de lista de reprodução, filtros, propriedades e exportar. E tem aqui dentro de propriedades vídeo, áudio e metadados. Áudio eu venho, trilha, posso deixar nenhum. E o áudio sumiu. Ó, vou dar um play de novo. Aqui que era onde tinha aquela wave. E aqui também tinha o indicador de áudio mexendo, ó. E não tem nada. Viu que bacana? Isso aqui é muito útil. Então aqui em áudio ele só tinha duas opções, nenhum ou essa outra, e agora voltei para a original e o áudio voltou. Agora eu vou mostrar outra coisa para vocês. Vamos supor que essa parte do começo aqui tenha alguma coisa que eu queira tirar. Ou ao contrário, eu quero manter essa parte e eu quero tirar essa outra aqui, que é onde tem uma palavra indevida aqui no meio e eu quero arrancar. Eu posso selecionar a agulha exatamente no ponto que eu quero aqui e apertar esse botão aqui, ó, que ele vai separar, tá vendo? Agora eu tenho dois, ó. Se eu der um Ctrl Z, ele junta de novo. Ou mais fácil do que isso, eu vou selecionar a agulha aonde eu quiser e aperto a tecla S e ele separa também no lugar. E aí, para que vale aquela primeira dica que eu dei no início? Que é você saber usar direitinho o zoom aqui da sua faixa de trabalho. Eu vou dar um Ctrl Z e voltar. Eu vou usar o atalho Ctrl e a bolinha do mouse para aumentar. Vamos supor que tem um pedaço bem específico que eu queira mexer. Se eu tiver com ele assim, ó, eu não vou ter precisão nenhuma de onde eu estou mexendo. Então eu aumentei ele. Aqui tem som, quer ver? Em mim, viu? Que até o indicador de áudio aqui mexeu. Acabou, meu E eu óculos? quero tirar Acabou? um pedaço na hora que tiver aqui, um pouco antes desse som. Eu consigo ver bem o início dele, bem aqui no comecinho da wave. Eu posso tanto arrastar a agulha, como também com as teclas de indicador do seu teclado, as teclas de setinha para a direita e para a esquerda, indo para um lado e para o outro. Tá vendo que ele vai mexendo frame a frame, ó, o passarinho indo, voltando. Frame a frame com a setinha eu consigo ir. E eu paro onde eu quero e aperto a tecla S. E aí eu consigo, eu vou voltar agora para o tamanho original. E vocês vão ver aonde que eu deixei ele separado. Só o finalzinho. Se eu tivesse ele dividido em várias partes, apertei S aqui, apertei S aqui, apertei S aqui. Se eu deleto essa parte teclando o botão deletar, ele só deixa um espaço vazio.
Vou apertar Ctrl Z e vou mostrar outra função, que também é muito útil caso você tenha um vídeo longo e tenha várias partes para mexer. Ao invés de apertar Delete, eu posso apertar a tecla X. Ele deleta e já junta outro pedaço que estava atrás. Aí ele já deixa grudadinho, entendeu? Voltei, voltei e voltei. E voltei e voltei. Bom, então agora vocês já aprenderam a como dividir, como tirar o áudio, como mexer aqui na camada. Em propriedades, o que mais que a gente tem? Vamos selecionar o vídeo. Em propriedades, a gente tem aqui a parte do vídeo. Por exemplo, eu não quero deletar todo esse movimento que tem daqui até aqui. Mas não tem som, não tem nada muito de especial, é só o passarinho se mexendo. Então eu vou selecionar onde eu quero, aperto a tecla S, separei, e só esse pedaço aqui eu quero que ele aumente a velocidade. Eu vou colocar ele em 2 vezes, ou seja, o dobro do que ele tem original, e dou um Enter. Ele encurtou, tá vendo? Pela metade, e agora eu não perdi os movimentos. Eu vou ter um pouco de som, mas aí, como eu ensinei para vocês, vocês podem deixar ele no mudo, ou então separar o som dele e juntar outro vídeo. Uma outra coisa que dá para vocês fazerem também, seja ela na mesma camada ou então numa camada acima, é colocar uma imagem parada, por exemplo, ou pode ser outro vídeo, um áudio, tanto faz. Então, só para dar um exemplo, eu vou colocar uma camada a mais, clicar aqui operações de faixa, adicionar uma faixa de vídeo. E vou colocar uma outra coisa aqui. Um outro atalho também que tem é você apertar o Shift. Tá vendo que eu adicionei 2 camadas, então ele tá meio ruinzinho de enxergar? Eu posso apertar Shift e rolar a bolinha do mouse. E ele diminui essas layers aqui nessa camada para mais ou para menos conforme você rolar a bolinha do mouse. Então eu vou abrir aqui uma imagem qualquer, eu vou colocar aqui uma foto qualquer, só para vocês terem uma ideia. E eu posso, depois de ter adicionado ela, posso jogar ela aqui para a lista de reprodução e jogo ela para cá. E agora, se eu coloco um play no vídeo, olha o que acontece. Ela aparece no meio, porque ela está bem em cima aqui, entendeu? Em mim. Eu também posso separar esse vídeo, eu tenho ele em 2 partes, na camada de baixo, e jogar a foto da bonequinha aqui no meio. E olha o que acontece. Agora que você já vai começar a brincar de uma forma mais interessante, vamos dizer assim. Voltei aqui ela aqui por cima, atrapalhando todo o vídeo. A gente vai clicar nessa imagem e vai aqui em filtros, que é o grande X do negócio. Depois de filtros, ele não tem nada aqui. Está selecionado a imagem. Se eu quero colocar o filtro nessa ou nessa é parte do vídeo. Mas agora ele tem a função de favoritos, que são aqueles que você vai clicar aqui para selecionar conforme você quiser. Os de vídeo, então esses aqui são os que eu não selecionei de favorito, esses são os que eu tenho de favorito, os de áudio, para a gente também poder colocar. Então o que a gente pode fazer para essa bonequinha parar de atrapalhar a gente, mas eu quero que ela fique no vídeo. Eu venho aqui em vídeo, vou procurar uma função, por exemplo, lá no final de tamanho, posição e girar. Tá vendo que ele selecionou aqui e tá vendo agora que a bonequinha tem esses 4 pontos. Essas arestas aqui. Aqui no meio tem essa bolinha e aqui tem um outro sinalizador aqui que é uma bolinha também. Essa do meio serve para eu arrastar. Então eu posso jogá-la para um lado e para o outro. Essas daqui do canto servem para eu mexer no tamanho. Ela fica pequenininha ou gigante. Então eu vou deixar ela aqui, por exemplo. E essa daqui serve para angular ela. Então deixar ela numa posição que você queira. Então eu quero deixar a bonequinha assim de lado. Aí o que eu posso fazer para deixar também mais legal? Lembra que eu falei que as funções de Ctrl C, Ctrl Z e Ctrl X funcionam? Clico aqui, ele já está com filtro, dou um Ctrl C. Seleciono a agulha mais para frente e dou um Ctrl V. Tem uma bonequinha no mesmo lugar. Só que eu posso pegar, clicar nessa daqui, porque querendo ou não ela é uma outra imagem, aqui no filtro e arrasto ela para cá. E jogo ela mais torta para cá. Aí é o que vai acontecer agora. Em mim. Viu? Ou então eu posso jogar ela para cima da outra. E é o que vai acontecer. Tá vendo que ele mostrou aqui uma transição? É uma convergência entre essas 2 imagens. Se eu der um play aqui, ele vai ter agora uma transição. Em mim. Viu que bacana? Tá comendo meu cabelo. Ou então, se eu clicar com o botão direito bem em cima da transição, ele tem propriedades. E aqui eu tenho várias formas de transição. Vou colocar essa celeiro aqui. Pronto.
Bom, essas foram algumas dicas aí que eu quis passar para vocês, já dá para mexer em bastante coisa, mas agora antes de terminar eu vou mostrar como você exporta ele para um formato que você queira. Então você clica aqui em exportar, depois de ter feito o que você quis aqui, por exemplo, seleciona o formato que você quer, ele tem inúmeros formatos específicos só de vídeo, específicos só de áudio, mas vamos supor que você quer jogar no seu canal do YouTube. Ele já tem aqui uma coisa resumida para você poder ter menos trabalho ou menos erros na hora de fazer a exportação. E clique em exportar vídeo. Ele vai abrir a página que você selecionou o seu trabalho, ou então que está o arquivo original, e você vai pôr o nome que você quiser. Projeto Passarinho. E dá um salvar. Tá vendo que ele já começou a renderizar o vídeo? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês assim que terminar, para não prolongar muito. Bom pessoal, esse aqui é o vídeo depois que terminou, ele exportou lá para a pasta que eu tinha selecionado, só para vocês terem uma ideia de que ele funcionou. Eu acabei não tirando o áudio, mas ó, as últimas edições que a gente tinha feito tá aqui, ó. Ó, essa parte mais rapidinha, as bonequinhas aparecendo. Em mim. Vai estar comendo meu cabelo. E o Zé, Acabou meu óculos? só enchendo Acabou? o saco dela aí. Meu óculos? Olha que bonitinho. Amor, você trouxe o leite que eu pedi? Leite? Eu entendi cerveja. Que cara mais engraçado. Ah, vocês acharam que até agora eu tinha passado o vídeo todo e eu não ia dar aquela dica, né? Bom, vocês viram agora que eu deixei passando aí um vídeo simplesinho, mas já para ter uma noção de como que funciona essa dica que eu vou dar, que é o do Chroma Key, que é o pica-pau ali tirando um sarro da minha cara, né? Mas é isso aí, vou mostrar aqui para vocês como que faz isso. Isso pode servir tanto para imagens com fundo verde ou então com outro fundo totalmente azul, mas uma cor que destoe totalmente daquilo que você quer mostrar, do outro vídeo ou da outra imagem. Então, se nas duas tem um tom de azul semelhante, não adianta você usar o azul para fazer como fundo de chroma key. Por isso que normalmente é usado aquele verde bem forte. Primeiro, você deixa separado, né? Vamos supor aqui que você queira 2 vídeos ou 2 imagens, você vai abrir o arquivo que vocês querem. Eu tenho aqui 2 arquivos, que é um que eu fui gravado aqui falando as coisas e o outro que eu tenho separado com todo o fundo verde, que é o do pica-pau, para dar o exemplo. E eu vou selecionar os dois e jogar para minha lista de reprodução. Viu? Já estão os 2 vídeos aqui. Aí eu vou jogar um vídeo aqui para baixo, para a linha do tempo. Vou adicionar uma outra faixa de vídeo e vou colocar a do pica-pau aqui. Bom, vamos agora colocar o filtro de chroma key. Se vocês perceberem, ele está por cima. Tá vendo? Não é isso que a gente quer. Então vou colocar mudo nele aqui para também não ficar atropelando a minha voz. Eu quero que é como se ele estivesse conversando comigo ali no final, depois que eu falo aquela palhaçada ali, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou em filtro, venho aqui em mais para adicionar filtro e eu procuro aqui em vídeo o chroma key simples. Pronto. Ele já tem uma tonalidade do verde que nem eu comentei, já meio que padrão com a cor que tem aqui no shot. Então eu posso puxar aqui um pouquinho, eu vou ver que a distância que ele vai pegar do verde para a imagem de baixo que ele está sobrepondo, eu consigo alinhar aqui, caso ele ainda tenha algum pouquinho de verde saindo, mas se eu puxar muito, ele some. Se eu deixar nada aqui na distância, ele volta para o verde. Então eu trago para cá até mais ou menos sair aquela linha do verde ali. Aí o que eu faço? Eu vou procurar aonde que no vídeo se encaixe com o momento que eu queira colocar ele aparecendo. Eu quero que ele esteja olhando para mim na hora de falar isso. Como que eu faço isso? Eu vou colocar um filtro de tamanho para poder ajustar aonde eu vou querer a posição deles. E aqui em tamanho, posição e girar, eu consegui colocar esse filtro que eu consigo ter um controle do tamanho dele, entendeu? Eu vou deixar ele mais ou menos neste tamanho. E agora, como que eu faço para ele olhar para mim? Eu vou, mais uma vez, em filtros, eu clico nele, tá vendo que ele está selecionado em vermelho, venho em filtros, mais, e procuro um que chama espelhar. Espelhar, pronto. Ó, viu? Ele está olhando para lá agora. Eu volto aqui em tamanho e arrasto ele para frente.
para voltar ele para a posição que eu quero. E encaixo ele mais ou menos aqui. Mas eu quero ainda que ele fique aqui parado aqui na frente. Eu quero que ele, como se ele tivesse parado assim, ó, desse jeito, me assistindo desde o começo aqui, ó. Assim, ó, como se ele estivesse me assistindo. Retiro o efeito de chroma key e o de tamanho. E venho aqui em Arquivo, Exportar Quadro e coloco na pasta que eu quero. Posso nomear, posso fazer e coloco um nome que eu quero aqui desse quadro, como se fosse uma foto do vídeo. Venho aqui em Arquivo, abrir um e essa foto aqui eu trago ela para cá. Lista de reprodução, jogo ela para cá ou jogo ela direto aqui para cá. Se eu colocar aqui, ele está me tampando inteiro de novo. Eu vou esticar ele até aqui para cobrir o vídeo todo. Volto novamente em filtros. Vou colocar o filtro de chroma key simples de novo. E o outro filtro de tamanho e posição para eu colocar ele no lugar que eu quero. Cadê tamanho e posição? Aqui. Trago ele mais ou menos para cá. Trago ele para cá. Vamos ver se está condizente com o outro lugar dele aqui. Tem uma diferença aqui de tamanho, tá vendo? Bom, como eu tinha tirado aqui o filtro de tamanho e posição só para fazer a exportação do quadro, eu vou voltar aqui e ele vai retomar aqui para a posição que ele estava. Se a gente vir aqui no início, colocar aqui em reprodutor, a gente consegue ter uma ideia de como está acontecendo tudo lá. Ele está me assistindo. E se você quiser, você consegue colocar também mais um efeito aqui nesse vídeo, pode ser aqui, por exemplo. Sempre quando você clica, o efeito vai ser destinado a essa parte, que é um texto. Aqui, vídeo, texto simples. Ele já aparece por base aqui, esse timecode, mas aqui você pode editar. Pode colocar, que nem o Pica-Pau fala, né, no final. Errou! Eu posso aqui ajustar também a cor dessa fonte, vermelho. Qual é a fonte? Aqui tem algumas opções. Vou colocar essa daqui e vou colocar ela em negrito. Aqui eu posso escolher se ela vai ter um fundo, um contorno. Eu posso colocar um contorno amarelo, a espessura desse contorno. Aqui tem outros ajustes que eu posso também fazer por aqui. E eu acerto o tamanho que eu quero e a posição onde eu vou colocar essa frase. Porém, se eu der um play aqui agora, vocês vão ver que essa frase vai aparecer o vídeo todo. Mas eu quero que apareça esse filtro só no finalzinho. Então eu posso fazer o seguinte. Eu venho na parte que eu quero do vídeo. Aqui no finalzinho, corto ele, venho aqui, retiro o filtro de texto e ele vai ficar só aqui. Agora olha a diferença. Depois que ele ficou do jeito que você quer, que você pode vir aqui em exportar ou aqui em arquivos, exportar vídeo e aperta exportar arquivo, beleza? Eu vou acelerar aqui para vocês verem depois no final como é que ficou. Pronto, ele pôs o chequezinho verde aqui, então tá finalizado o vídeo do Pica-Pau que a gente estava editando. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo falando um pouco mais sobre o Shotcut e não deixem de ver também os outros vídeos aqui do canal. Esse daqui foi mais um Sica Dica. Valeu!